Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Matemática com o Kiko. Hoje nós vamos resolver o desafio do Instagram da semana. E qual era o desafio? O desafio era o seguinte: eu perguntei para vocês se vocês saberiam me dizer de quantas maneiras eu posso distribuir, tá? 10 ossinhos idênticos para Mel, Clara e a Belinha, né? Que são as minhas cachorrinhas e mais a priminha dela, de modo que cada uma delas receba ao menos 2 ossinhos. Todas vão receber, claro, ok? Então vamos à resolução desse desafio muito bacana de análise combinatória. Vem comigo, roda a vinheta. Bom galera, então para a gente ter uma noção de como resolver essa situação, problema, olha, você poderia ter me falado, Kiko, eu fiz na mão, consegui chegar no resultado. Creio eu que sim, mas a ideia aqui da análise combinatória é você contar de uma forma inteligente, prática e rápida, você usar o raciocínio e as técnicas de tal forma que você economize tempo, ganhe tempo. Vamos supor que essa questão ela poderia ter caído numa prova do Enem, por exemplo. Você não vai colocar todas as soluções no braço, até pode, mas vai perder muito tempo nessa questão, não vale a pena. Se você conhece a técnica, vai ganhar tempo, ok? E vai acertar com certeza esse tipo de questão. Bom, mas vamos lá. Antes de resolver esse tipo de questão, eu quero te mostrar a seguinte situação. Eu poderia te fazer a seguinte pergunta, ó, vem comigo aqui com uma outra pergunta que vai me auxiliar a resolver depois essa situação problema. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, qual é o número de soluções inteiras e não negativas da equação linear x mais y mais z igual a 5? Por exemplo, se eu te perguntasse quantas soluções nós teríamos para essa equação. Ah, vou fazer no braço. Não, lembre-se, eu quero soluções não negativas inteiras. Você pode fazer no braço, mas a ideia é não fazer no braço. Uma solução possível aqui seria, por exemplo, 1 mais 2 mais 2. Isso aqui é igual a 5. Outra solução possível seria 3 mais 2 mais 0. O x aqui seria 1, 2, 2, x2, y2, z2, x3, y2 e aqui nós teríamos z igual a 0. Deixa eu colocar as ternas aqui. A nossa solução seria 3, 2 e 0. Aqui nós teríamos uma solução inteira, não negativa, 1, 2 e 2. Qual é a técnica que já está meio batida aí, a grande maioria já sabe resolver esse tipo de situação? É o seguinte, é transformar esses números em partes, em coisas, em objetos, por exemplo, ou em símbolos. Então a maioria da galera troca por um símbolo de uma bolinha. O número 1 é representado por uma bolinha. O sinal de mais você pode manter, tem gente que coloca a barra, tá? E aqui eu vou colocar 2 bolinhas, é o número 2, um sinal de mais e aqui mais 2 bolinhas, todas idênticas, ok? Nós temos aqui um total de 5 bolinhas do outro lado. Vem para cá nessa segunda ideia. Temos aqui, ó, 3 bolinhas, um sinal de mais, 2 bolinhas, um sinal de mais e do lado de cá não tem nenhuma bolinha, porque está sendo representada pelo número 0. Meus queridos, agora vem comigo e compara essas duas soluções, só para você ter uma ideia rápida do que aconteceu aí. O que está acontecendo entre essas duas soluções aqui? Se a gente observar com olhos de quem quer enxergar alguma coisa mesmo, você vai observar que as bolinhas e os sinais de mais apenas trocaram de posição entre si. Cada deslocamento entre o sinal de mais e as bolinhas, nós temos uma solução diferente. E nós sempre vamos ter a mesma quantidade de bolinhas e a mesma quantidade do sinal de mais. Então, quando eu estou trocando de posição entre si, lembra permuta. Nós temos aqui uma permutação. Só que nós temos aí 5 bolinhas, 2 sinais de mais, temos um total de 7 elementos aí no total. 7 elementos, ok? Nós podemos resolver isso daqui pela permutação. Então, de 7, onde nós vamos ter 5 bolinhas repetindo, 5 elementos repetindo e 2 sinais de mais. Isso aqui gera uma fórmula, gera um resultado que dá origem a uma fórmula de combinação, que alguns livros chamam de combinação completa, tá bom? Ok? Mas eu não vou me estender nisso aqui, por permutação que a gente resolve facilmente essa solução aí. Então, aqui, ó, lembrando da formulazinha de permutação com repetição, eu tenho aqui, ó, alfa, beta, gama aqui, reticências, que é as repetições. Aqui o número de elementos, então você vai ter n fatorial dividido pelo fatorial das repetições. Ok? Eu vou colocar reticências. No nosso caso, permutação de 7 elementos com repetição de 5 bolas e 2 sinais de mais. Vai ficar assim, ó, 7 fatorial divididos por 5 fatorial vezes 2 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 divididos por 5. 2 fatorial é 2. Já corta 5 com 5 aqui, vamos ter
42, né? 7 vezes 6, 42, sobre 2, 21. Então você tem aqui 21 maneiras de resolver essa equação. Tá, o que tem a ver com a solução do nosso problema? Muito interessante isso aqui, porque é a técnica que a gente vai aplicar para resolver o problema. Então, vou apagar e a gente dá continuidade, beleza? E agora a gente vai resolver o nosso probleminha, desafio da semana. Bora lá! Vamos à resolução então agora da questão utilizando essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês. Olha só, desafio: de quantas maneiras Kiko eu posso distribuir os 10 ossinhos idênticos para a Mel, Clara e a Belinha, de modo que cada uma delas receba ao menos 2 ossinhos. Primeira coisa que eu vou pensar, eu vou distribuir entre 3. Eu posso chamar a Mel de X, essa é a Mel, quantos ossinhos ela vai receber. Y eu vou chamar a Clara, ok? E Z eu vou chamar a Belinha. Então agora eu vou pensar a seguinte situação. O total de ossinhos aqui são 10. Quanto vai para cada uma? Ainda não sei. Mas eu sei que eu poderia escrever assim, uma quantidade para Mel, mais uma quantidade para Clara, mais uma quantidade para Belinha, e isso aqui tem que ser igual a 10 ossinhos. Porém, meus queridos, não é só resolver essa equação. Ah, então é só fazer calma. Olha só, nós temos uma restrição, e aí que está o pulo do gato. Quer dizer, a dificuldade do exercício, não é o pulo do gato. Nós temos aqui, ó, cada uma deve receber ao menos 2 ossinhos. Eu não posso, o valor de x não pode ser 0, y nem 0 e z, y e z não pode ser 0 em nenhum determinado momento. E também não pode ser 1, cada um deles. Então não pode ser 1, não pode ser 1, não pode ser 1, em nenhum momento. Ah, mas um foi 0, outro foi 2, outro foi 3. Não, se um for 0, não satisfaz. Então nós temos que garantir que o x seja maior ou igual a 2. Então você vai impor, pô, x tem que ser maior ou igual a 2. Y também tem que ser maior ou igual a 2. E z tem que ser maior ou igual a 2. Kiko, como é que eu faço aqui no meu problema? É muito simples, a gente vai fazer o que a gente vai chamar de mudança de variável. Como assim, Kiko? Nós vamos dizer que o x é igual a um número real qualquer, algum valor que pode ser 0, 1 e tal, só que somado com 2. Quando eu faço isso, eu estou garantindo que os valores de x, tá? Eles vão ser no mínimo 2. E a mesma coisa eu vou dizer para o y. Y vai ser um valor b mais 2. E o z vai ser um valor, sei lá, c mais 2. Nós vamos substituir esses valores nessa equação original aqui que eu fiz. Então você vai fazer assim, ó, a mais 2 mais b mais 2 mais c mais 2, tudo isso daqui é igual a 10. Então você vai ter a seguinte solução: a mais b mais c, nós temos aqui, ó, 2 mais 2 mais 2. Eu vou mandar esse 4, 6 para o outro lado, vai ficar 10 menos 6, ou seja, a solução da seguinte equação: a mais b mais c é igual a 4. Então é essa equação que a gente vai resolver, meus queridos. Resolvendo essa equação, todas as soluções que nós temos aqui, ao a gente substituir no valor de x, y e z, esses valores aí estarão sendo garantidos. O valor de x, y e z sempre serão maiores ou iguais a 2. Então, essa é a ideia. Agora vamos resolver aqui essa equaçãozinha? Resolvendo essa equaçãozinha, eu preciso de 4 bolinhas. 1, 2, um sinal de mais, uma bolinha, um sinal de mais e uma bolinha. Ou seja, nós temos aqui um total de 6 elementos. Se você contar o total de elementos, 4 bolinhas e 2 sinais de mais. Total, 6 elementos. Então nós vamos ter aqui o número de soluções, ou seja, a resolução do exercício. Número de maneiras, que a gente pode distribuir esses ossinhos, permutação de 6 com repetição de 4 e repetição de 2. Só jogar na formulazinha de permutação e nós vamos ter o nosso resultado aqui. Olha que legal, 6 vezes 5 vezes 4, divididos por 4. Vai simplificar o 4 com o 4, lembrando que 2 fatorial é 2. 6 vezes 5, 30 sobre 2, 15 maneiras possíveis. Meus queridos, como eu falei para vocês, dá para fazer na mão? Claro que dá para fazer na mão. 15 você faz, e uma folha aí você consegue ainda verificar. Mas e se eu falasse aqui, se eu fosse dar 30 ossinhos? Já ia ser muito mais difícil de fazer na mão. Eu te mostrei uma técnica aqui super poderosa, inteligentíssima, que você ganha tempo nas questões, ok? Espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos, curta, se inscreva no canal, dá uma força para nós e eu te espero até o próximo vídeo, ok? Um grande abraço e até lá!
Tchau!